Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que está prestes a participar conosco de um debate realmente muito importante, e eu gostaria muito que você opinasse, que você deixasse a sua opinião nos comentários, no espaço respectivo aos comentários, porque eu quero dizer a vocês, eu leio todos, eu sempre leio todos os comentários, sejam eles depreciativos, construtivos, destrutivos, eu leio todos os comentários e sinalizo para vocês que assim o faço. Portanto, eu quero que você opine, porque esse é um tema de extrema relevância para o Clube de Regatas do Flamengo e para você também, anti-rubro-negro, que passou uma vida e pretende passar por ela toda, nos caçoando, porque não temos um estádio próprio. Eu quero dizer a vocês, meus amigos, que por várias vezes na nossa história estivemos prestes a iniciar um projeto de construção de estádio, que de fato desestimula muito o rubro-negro. Portanto, essa sua reação, que eu não tenho nenhuma dúvida que você agora me ouvindo está tendo, de incredulidade, de ceticismo com relação a mais uma das centenas de vezes que o Flamengo prometeu, que o Flamengo tenta trilhar pelo terreno da construção de estádio. Eu sei que você está cético, eu sei que você naturalmente está temeroso de que essa negociação não caminhe. Eu não tenho dúvida que o teu sentimento é genuíno e justificado, assim como é o meu também, porque eu, em igualdade de condições, companheiro rubro-negro, eu estou igual a você, eu estou cético. Eu também já não acredito mais nisso, mesmo lendo aqui uma reportagem acerca da reunião que o Landim, presidente do Flamengo, fez com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Mesmo assim, eu estou muito cético com relação a tudo isso, e tem uma série de especulações que eu posso dizer aqui que naturalmente poderiam ter justificado essa atitude do Landim de ir lá conversar junto com o CEO do Flamengo, o Belotti, com o Eduardo Paes. Dentre elas, esse problema que aconteceu agora com o Vasco na Justiça. A Justiça concedeu ganho de causa ao Vasco para jogar lá no Maracanã, e com o aval, com o apoio moral do governo do estado, que inclusive até constava esse apoio moral na própria sentença que o juiz, no meu entendimento até apropriadamente, deu, porque existia uma cláusula ali que tornava muito fácil esse julgamento. Mas o Flamengo, claro, com o seu torcedor irritado com essa decisão judicial, mas principalmente com a decisão de apoio por parte do governo do estado ao Vasco, para que jogasse no Maracanã nesse final de semana, uma vez que o Flamengo já sustenta esse estádio há tanto tempo, uma vez que o Flamengo até fez uma reforma importante no gramado, uma vez até que esse consórcio, que também é representado pelo Fluminense, mas nós sabemos que é o Flamengo que paga, acabou garantindo o sustentáculo do Maracanã, principalmente numa época onde não tinha jogos, 2020, 2021, nós não tivemos jogos com público, então o Flamengo sustentou ali o Maracanã durante esse tempo inteiro, e assim mesmo o governador do estado, que poderia ter ficado neutro nessa questão, não quis se indispor com o Vasco e com a sua torcida, e comprou uma briga enorme com a torcida do Flamengo. No meu entendimento, um erro estratégico da parte dele, deveria ter mantido uma posição neutra. Uma vez que o Vasco, claro, iria se socorrer à justiça, ele sairia ileso disso. Ele resolveu opinar, isso irritou muito o torcedor do Flamengo, o dirigente do Flamengo, a oposição do Flamengo, todos se uniram aí com o propósito de construir um estádio. Então pode ser que o Landim realmente tenha participado dessa reunião como uma amostra muito importante de que o Flamengo tem outros caminhos e pode até não vir a participar da licitação do Maracanã, porque se o Flamengo não participar da licitação do Maracanã, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, todo aquele aparelho ali que está muito bem conservado graças ao Flamengo vai ser destruído, porque não tem nenhuma outra instituição que vá querê-lo. Então pode ser que essa reunião de fato tenha sido realizada por isso também. Olha, vamos sinalizar ao governo do estado do Rio de Janeiro que o Flamengo quer agora a construção do Maracanã, como algo que mostre um sinal de repúdio a esse apoio veemente que o governo do estado concedeu
ao Vasco da Gama. E eu ainda me recordo também, companheiro, que eu já ouço essa história há muitos anos. Vou contar aqui para vocês uma história minha. Dois amigos chegaram da Espanha em 1988, quiseram conhecer a casa do Flamengo. E aí eu fui obrigado a lhes levar na Gávea, quando eles logo perceberam que ali não tinha um estádio. Depois levei no Maracanã. Ele falou assim, mas o Flamengo não tem um estádio. O Maracanã nós conhecemos, nós sabemos que o Maracanã é do governo do estado do Rio de Janeiro, mas eu pensei que o Flamengo tivesse um estádio menor para poder mandar os seus jogos de menos importância ali nesse estádio. Eu não sabia que o Flamengo não tinha esse estádio. Isso sempre, meus amigos, me desagradou muito, me envergonhou bastante, porque clubes aqui no Brasil, sem qualquer depreciativo, não vou citar nenhum, mas clubes de menor expressão do que o Flamengo tem esse estádio. E, no meu entendimento, essa fase que o Flamengo vive agora, de 2013 para frente, quando nós nos reestruturamos econômico-financeiramente e nos tornamos uma instituição, uma empresa, um clube mais sólido aos olhos do mercado, aos olhos contábeis das empresas de auditoria. Depois disso, o torcedor rubro-negro passou a questionar ainda mais toda essa situação. Ou seja, por que nós não temos um estádio? Por que dirigentes tão ousados, empreendedores, durante toda uma vida, não querem migrar realmente para uma decisão de construção do nosso estádio? Por que isso acontece? Isso sempre foi uma incógnita para nós. Por que o Flamengo se interessa tanto pelo Maracanã? Eu agora, no sábado, como vocês viram, eu tive na Vila Belmiro. Meus amigos, se o Flamengo tivesse um estádio daquele, dificilmente perderia. Não perdia quase. Lá na Ilha do Urubu, me lembro só de 2 jogos que nós perdemos lá na Ilha do Urubu, se não me engano, um contra o Grêmio, o outro contra o Sport. A maior parte dos resultados foram muito positivos, então eu sinceramente não consigo entender por que é que o Flamengo não faz isso. A Vila Belmiro, por exemplo, estádio lindo, eu posso até dizer, em função de tudo aquilo que eu vi, moderno, apesar de raiz, e o Flamengo não tem um estádio assim para poder jogar. Então aí, meus amigos, depois desses anos todos, só desse ato de tempo aí de 2013 para cá, já houve umas 10 iniciativas de construção de estádio, e todas elas, meus amigos, acabaram sendo voltadas atrás em função de alguns pretextos. E eu acho que o que realmente obstaculiza a tomada de decisão definitiva para a construção de um estádio é o Maracanã. Essa ideia de que o Maraca é nosso. E o Maraca não é nosso. Além de ser também um estádio que se modernizou, é verdade, mas que perdeu boa parte da acústica, da mística que tinha no passado, quando os torcedores adversários e os clubes adversários vinham aqui no Maracanã para jogar e ficavam realmente assombrados com toda a força da torcida do Flamengo. Nos dias de hoje, meus amigos, o Maracanã é quase que um resort, um verdadeiro paraíso para quem está vindo torcer aqui, para quem está vindo jogar contra o time do Flamengo também, mesmo com o Flamengo lotando o estádio, como por exemplo vai ser o caso agora do jogo contra o Tolima, na semana que vem contra o Atlético Mineiro. Quando o Gabigol chegou até a citar o termo inferno ali. E definitivamente não será um inferno, porque o estádio não permite que seja um inferno. O estádio realmente é um convite para que uma equipe jogue quase no campo neutro. Acredita em mim, tenho assistido esses jogos dentro do campo. Tem uma diferença de acústica enorme, por exemplo, entre a Vila Belmiro e o Maracanã. Uma diferença enorme de acústica também, eu não sou engenheiro de som, entre o Allianz Parque do Palmeiras e o Maracanã. Ou seja, a forma como o estádio foi construído, de fato, implica nesses problemas também. Então parece que agora no domingo o Landim foi lá se reunir com o prefeito do Rio de Janeiro, e o Coluna do Flamengo fez essa reportagem aqui que eu queria verificar com vocês. E eles dizem assim, o Flamengo avançou mais uma casa na procura de um espaço para construir seu estádio próprio. Isso eu já ouvi 300 vezes, realmente não me estimula, mas de certa forma me deixa atento. O objetivo de conseguir a liberação de uma área na Barra, Zona Oeste. O presidente Landim se encontrou com o prefeito Eduardo
Paz nesse domingo. Na conversa, o dirigente rubro-negro estava acompanhado do CEO, o Reinaldo, e apresentou os projetos de terrenos que estão na mira do mais querido. E recebeu o apoio de Paz. Eduardo Paes se comprometeu em colaborar com o Flamengo e verificar a disponibilidade dos locais selecionados. Eu quero deixar claro para vocês aqui que o governador e o prefeito têm até uma relação cordial, mas eles são opositores. Importante que fique bem claro isso. São opositores. Então pode ser também que o Eduardo Paes tenha concedido apoio ao Flamengo para poder fazê-lo em função de ser um opositor do governo do estado que foi contrário ao Flamengo nessa contenda que o time teve com o Vasco aí. Isso também pode estar acontecendo. Tudo, meu amigo, pode ter uma explicação. Tá aqui, o principal foco do Flamengo é o Parque Olímpico, porém, para ser privado, seu uso requer a liberação de 5 entidades que controlam, sendo elas o governo federal, prefeito do Rio, concessionária Rio Mais, Comitê Olímpico do Brasil e a empresa GL Events. Eu acho que a concessionária dona do terreno já expressou publicamente sua vontade de liberar o espaço, pode facilitar os trâmites. Então, se a concessionária que é dona do terreno já se manifestou favoravelmente, não tem mais nenhum problema, porque se o Flamengo tem o apoio do governo federal, por que o governo federal iria se opor? Acho que não. Seja ele quem for, tem eleição agora, mas seja ele quem for, a Prefeitura do Rio já concedeu o apoio. Seria importante para o Eduardo Paes, inclusive. Só falta essa empresa GL Events, que também não vai se opor, na medida em que esse projeto acabe por suscitar ganhos financeiros, ganhos de capital para todos que estejam envolvidos ali, como vai, todo mundo sabe que vai, porque o Flamengo, de fato, é uma mola propulsora do desenvolvimento econômico, nós sabemos disso, e o Flamengo realmente movimenta uma cadeia produtiva enorme, seria importantíssimo para esses parceiros também. A concessionária dona do terreno já concedeu o apoio. Está aqui o plano de Landinha, construiu o estádio na área em que estava localizado o parque aquático, hoje está vazia. E aí tem um adendo aqui, dizendo que o Flamengo não pretende, não inclui o Parque Aquático Maria Além, que é aquele mais tradicional, que fica logo na beira da rua ali, e também a Junesse Arena, que fica logo ao lado direito, por serem construções mais distantes da área planejada, ou seja, esses dois aparelhos ficariam intactos. O Flamengo ainda estuda outras possibilidades para o projeto, tudo localizado ali na Zona Oeste, como o terreno do extinto Parque Terra Encantada. Vocês não sei se se recordam daquele parque que tinha ali na Barra, né? E aí dizendo que esse local também é privado e que pertence ao grupo imobiliário Cirela, e já foi descartado em 2017 pelos altos valores, ou seja, esse grupo pediu muito alto, mas de 2017 para 2022 eu não tenho nenhuma dúvida que esse grupo tomou muito prejuízo ali, e talvez seja o momento de colaborar mais, sendo mais flexível para a construção de um estádio do Flamengo que lhe garanta se livrar então dos problemas econômicos advindos da ociosidade do terreno. Meus amigos, o mais importante de tudo isso é o seguinte: é o ganho desportivo do Flamengo por ter um caldeirão. O Flamengo não tem um caldeirão, tem que ter esse ganho desportivo através do estádio, ganho econômico muito importante. Imagina só o Flamengo explorando a atratividade desse estádio ali, como fazem, por exemplo, grandes clubes do mundo, como o Barcelona, que eu já citei aqui, o Real Madrid. Um ganho institucional muito importante também é o estádio do Flamengo, e principalmente, meus amigos, um ganho emocional por parte do torcedor rubro-negro, que irrefutavelmente vai ficar bastante contente com a construção do estádio, de ingressar dentro de um estádio e olhar tudo aquilo ali vermelho e preto. Quero lembrar a Ilha do Urubu, como era legal irmos lá, e o estádio não era nem nosso. Ou seja, está mais do que na hora, meu amigo, de nós construirmos um estádio. O final da reportagem está aqui: o desejo do estádio próprio sai cada vez mais em alta no Mengão, especial em meio às discussões sobre a concessão definitiva no Maracanã. Lembrando aqui a reportagem que, mesmo sendo donos da licença, o Vasco foi congratulado com uma decisão judicial por jogar lá. Então, companheiro rubro-negro, tomara que dessa vez avance. Companheiro rubro-negro, tomara que nós tenhamos o estádio. E companheiro anti-rubro-negro está torcendo contra para continuar a nos sacanear.
obviamente que você deve estar pensando aí, tomara que não construam nada, porque eu quero continuar a sacanear o torcedor do Flamengo. E esse é o problema, é o torcedor do Flamengo sendo sacaneado. Um ganho emocional enorme para todos nós com a construção desse estádio, sem falar, mais uma vez, ressaltos do ganho desportivo que o Flamengo terá. Meus amigos, hoje à noite, hoje, terça-feira, 10h30 da noite, tem uma live, eu quero você aí comigo. 10h30, nossa live raiz. Companheiro rubro-negro, se inscreva aí, deixe seu like. Saudações rubro-negro.